Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Um texto solene, difícil. Então vamos orar e pedir ao Senhor que possa aplicar essa palavra em nosso coração. Vou pedir aqui ao nosso irmão Jonatas que pudesse ficar de pé e fazer uma oração a Deus, pedindo a Ele a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Amém, amém. Meus irmãos, o tema para o nosso estudo hoje é uma palavra aos ricos desonestos. Uma palavra aos ricos desonestos. Essa frase que eu acredito que resume assim a ideia principal que Tiago quer passar para nós, né? Eu gostaria de, à guisa de introdução, destacar algumas coisas para a gente poder ir compreendendo o texto, tá certo? Essa carta de Tiago, nós já vimos que ela é extremamente prática. A carta de Tiago não é um tratado teológico cheio de termos difíceis e que somente os teólogos vão entender. A carta de Tiago é uma carta prática, é um pastor que está se dirigindo às suas ovelhas, ensinando às suas ovelhas princípios para que eles possam estar guiando as suas vidas. E esse texto aqui de Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6, ele é extremamente atual e relevante, não só para a igreja, mas para a sociedade pós-moderna. Parece que Tiago está escrevendo, contemplando os nossos dias. Pastor Hernandes, no comentário dele da carta de Tiago, ele diz assim: a palavra de Tiago é mais do que oportuna. Deveria ocupar as manchetes dos jornais. Esse texto aqui, Tiago 5, 1 ao 6, deveria ser uma notícia de jornal. Deveria estar aí estampada na capa do jornal que circula diariamente. Outra coisa interessante, meus irmãos, para a gente ver, é que há pelo menos 3 pontos que eu quero destacar para que você possa compreender o texto e não sair daqui com uma visão errada do texto. Em primeiro lugar, a Bíblia não condena a riqueza. Essa é a primeira coisa. A Bíblia não condena a riqueza. Nós podemos ver isso em 2 exemplos. Primeiro,
homens de Deus foram ricos. Abraão foi rico. Salomão foi extremamente rico. Jó e tantos outros que a Escritura fala que eram homens de Deus, homens piedosos, homens de oração, homens tementes a Deus e que ao mesmo tempo possuíam riquezas, possuíam bens. Então, a Bíblia não condena a riqueza e mostra isso a partir dos exemplos de homens fiéis. Segunda coisa que corrobora essa verdade é que ela não só mostra os homens de Deus que foram ricos, ela nos ensina a maneira certa de prosperar. Salmo 1, Josué 1:8, Provérbios 3, 1 ao 10. Você vai ver textos da palavra de Deus que vai dizer que se você for fiel, se você for uma pessoa piedosa, se você colocar os princípios do reino de Deus em prática na sua vida, você vai prosperar. E prosperar não só espiritualmente, mas prosperar também materialmente. Provérbios 3, por exemplo, vai dizer que transbordarão os teus celeiros. Tá certo? Então, é importante, meus irmãos, que a gente compreenda que prosperidade é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que está exemplificada na vida dos homens de Deus, tá certo? E que não tem nada a ver com essa teologia da prosperidade que é ensinada aí. Tá certo? Então, a grande questão que está em jogo nesse texto não é a riqueza em si, mas as motivações e os meios que têm levado muitos ao enriquecimento. A grande questão desse texto de Tiago, e nós vamos ver quando começarmos a adentrar ao texto com mais cuidado, é que o problema não é a riqueza. O problema são os meios e as motivações que nós temos e que muitas pessoas têm, que leva essas pessoas ao enriquecimento. É exatamente sobre isso que Tiago vai chamar a nossa atenção nesta perícope. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 10. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. A Bíblia não condena a riqueza, tá certo? Segundo ponto ainda, à guisa de introdução, é que esses ricos descritos por Tiago não são cristãos. A grande maioria dos intérpretes, dos comentaristas, entendem que nesse texto Tiago não está se referindo a crentes, a servos de Deus. Os comentaristas entendem que toda vez que Tiago faz referência ao rico, ele sempre fala com desprezo, ele sempre fala em um tom de que eles serão julgados, e fazendo um contraste entre aquele que é crente, aquele que é irmão, e essa figura do rico que ele não coloca como sendo um servo de Deus. Então, a maioria dos comentaristas estão de acordo que temos aqui uma espécie de palavra profética. Assim como os profetas do Antigo Testamento profetizavam sobre nações, sobre reinos, e eles não estavam presentes naquela nação, naquele reino, mas eles profetizavam a palavra em relação a eles, e essa palavra chegava lá. Tiago está trazendo uma palavra profética para esses ricos, mesmo que eles não estejam na audiência, na assembleia para a qual ele está se dirigindo naquele momento. Não significa dizer que aqueles ricos faziam parte da igreja, estavam sentados nos bancos, estavam ouvindo o sermão e iriam ouvir a leitura da carta de Tiago. Não. Esses homens não eram crentes. Poderiam ser até judeus, mas não eram convertidos a Cristo. E a vida deles, a prática de vida, prova isso. Tá certo? Terceira coisa ainda, à guisa de introdução, para a gente entrar no texto, é que nós vemos aqui, meus irmãos, a beleza e a atualidade das Escrituras Sagradas. Esse texto de Tiago deixa claro para nós, e é importante notar, o quanto a palavra de Deus é atual, é relevante para os nossos dias. A Bíblia, ela trata de temas pós-modernos. A Bíblia está tratando aqui, e ela trata desde o Antigo Testamento,
da questão da justiça social. Ela está chamando a atenção para temas que os homens ainda hoje ficam se debruçando sobre eles, achando que inventaram a roda. A Bíblia já fala. A questão da justiça social, por exemplo, se você quer ler um tratado sobre justiça social, não precisa você se tornar socialista. É só você ler Amós. Leia o livro de Amós. Leia a profecia de Amós e você vai ver o quanto Amós é atual. Um profeta de mais de 2000 anos atrás, ele fala como se estivesse descrevendo a nossa cidade, os palácios da nossa cidade. Então a Bíblia é atual. Ela trata da questão da justiça social. Eu dividi esse estudo, meus irmãos, de hoje, para a gente compreender bem, e tem muita coisa aqui, eu espero poder chegar ao final, em alguns pontos que eu acredito que são definitivos para nós, para entendermos o texto. Em primeiro lugar, o alerta e o juízo de Deus para com os ricos. Olha aí para a sua Bíblia e vamos acompanhar esse primeiro ponto. O alerta e o juízo de Deus para com os ricos. Versículo 1 até o versículo 4 é a primeira divisão. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro ponto a gente vai achar aqui, e vamos procurar entender, com a ajuda de Deus, esse ponto, o alerta e o juízo de Deus para com os ricos. A gente já viu aqui, irmãos, que Tiago é um pastor, um pregador. Ele, como pregador, e sendo um pregador habilidoso, ele procura utilizar palavras, figuras, ilustrações, para que os irmãos entendam aquilo que ele quer dizer. Todo pregador gosta de ilustração, de imagem, de histórias. O bom pregador é aquele que cria imagem na sua mente. Aquele que faz você visualizar a coisa. E Tiago, ele como um bom pregador, ele está usando ilustrações, imagens. Ele tem cuidado na escolha das palavras. E nesse texto aqui, meus irmãos, ele vai usar imagens terríveis para descrever os ricos. Para chamar a atenção dos ricos, para falar sobre o juízo de Deus na vida dos ricos. Dr. William Barclay, ele afirma o seguinte sobre isso aqui. Eu achei interessante, por isso que eu destaquei, para a gente entender. Ele diz assim: o vívido quadro que Tiago está pintando é procedente de um verbo que traduzido quer dizer uivar. Quando ele diz aqui chorar, lamentar, o verbo original quer dizer uivar. É uma palavra onomatopeica. Leva seu significado em seu próprio som, mas significa ainda mais que o uivar. É dar alaridos, é ulular. No Antigo Testamento, frequentemente aparece para descrever o terrível pânico daqueles que estão sob o juízo de Deus nas suas vidas. Bem poderíamos dizer que este vocábulo descreve aqueles que estão passando por torturas de condenação. Em toda esta palavra, as palavras são vívidas, pictóricas e cuidadosamente selecionadas. Quando Tiago está falando para os ricos, atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão, ele utiliza uma das palavras mais fortes
na língua grega para descrever essa pessoa desesperada, que está uivando, que está gritando, que está sob o juízo, sob uma condenação, sob uma tortura. Tiago está pegando essa imagem e jogando para os ricos. Diz assim, olha, vocês devem ficar desesperados como aqueles que estão sendo torturados. Vocês devem, não é só dar um gritozinho não, vocês devem clamar a plenos pulmões por causa do juízo que está vindo sobre vocês. Veja que ele não pega leve com os ricos. Ele não alivia. É muito importante isso aqui, irmãos, e eu quero abrir um parênteses. Existe um livro de Gregório Magno. Gregório Magno foi um dos maiores papas de todos os tempos. Foi um homem que deu poder, supremacia à Igreja Católica. E ele escreveu um livro chamado Regra Pastoral, que por 1000 anos foi o livro que serviu de base para a questão do pastorado. É um dos melhores livros sobre pastorado que existe, é de Gregório Magno, Regra Pastoral, lançado pela editora Paulus. E ele vai mostrar como é que o pastor, ele lida com os diferentes tipos de pessoas na igreja. E quando ele chega na questão do rico, ele diz que o rico, você tem que bater de frente com ele, com o máximo que você puder. Por quê? Porque o rico, ele está acostumado a mandar. Ele está acostumado a estar por cima. Ele está acostumado a ter os outros debaixo dos seus pés. Então, quando ele vem para a igreja, então ele quer fazer a mesma coisa. Ele não respeita a liderança. Ele não se submete à liderança. E aí é preciso que ele compreenda que na igreja ele é servo. Na igreja ele não é patrão. Na igreja ele não é uma autoridade como é lá fora. Na igreja ele é servo, é crente como os outros. Então, na hora que ele quiser aflorar dentro da igreja aquele ímpeto lá de fora, então o pastor, ele tem que ser duro, para não deixar ele se sobressair. É isso que Tiago está fazendo. Tiago está pegando o rico aqui, irmão, e dando uma lapada, dando uma palavra, dizendo assim, vocês fiquem desesperados, porque o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Ele não alivia. Nós temos a tendência de aliviar, né? Principalmente se for um rico político. Vem para a igreja, às vezes até os irmãos dizem assim, pastor, cuidado com o sermão, não fale sobre roubo, não fale sobre isso, sobre aquilo, porque fulano de tal está presente. Não interessa se fulano de tal está presente. O que interessa é a palavra de Deus que vai ser pregada. Então Tiago está usando figuras dramáticas. Tiago usa 3 tipos de riquezas mais comuns na sua época, como cereais, vestes e até mesmo ouro, para descrever o processo de decomposição e deteriorização, como sendo aquilo que vai acontecer com os ricos. Ele diz aqui, as vossas riquezas estão corruptas. Corrupta aí estão apodrecendo, tem a ver com cereais. Aí ele diz, e as vossas roupagens comidas de traça. Então, cereais, roupas, e depois ele fala do ouro. Então ele pega os 3 tipos de riqueza mais comuns naquela época, mostra o processo de dissolução, de decadência disso, e diz assim, é assim que vai acontecer com vocês. É assim que vai acontecer com todos vocês. O juízo sobre eles é inevitável. Aqui tem um ponto interessante, irmãos, e só presbiteriano para crer. O Dr. Augusto Nicodemos, ele levanta a questão citando um teólogo chamado Robertson. Esse teólogo diz, é um especialista em língua grega, que a maneira como Tiago está colocando a questão, Tiago não está falando que esses ricos devem chorar e lamentar
no sentido de arrependerem-se. Não é essa a questão. Houve momentos na carta que ele mandou os irmãos chorarem, lamentarem, e tinha a ver com quebrantamento, com arrependimento. Aqui, Tiago não está falando de um chamado ao arrependimento, quando ele faz uso de choro e de lamento. Não é isso. O que Tiago está mostrando é que, de fato, o juízo de Deus virá sobre eles e por isso eles devem chorar. Já pensou que coisa? Aqui ele não está dizendo assim, ricos, comece a chorar e lamentar, se arrependam que vocês serão perdoados e serão salvos. Aqui não é essa mensagem de arrependimento. Aqui é, ricos, lamentem, chorem, entre em desespero, porque assim como os cereais apodrecem, as roupas são comida de traça, e o fogo está consumindo o ouro, a prata, tudo que vocês têm, vai consumir vocês também. Isso é inevitável. Veja que mensagem dura para esses ricos. Tiago adverte os ricos, opressores, que desventuras estão por vir sobre eles, e que, portanto, eles devem começar a chorar e a lamentar. Não se trata de uma chamada ao arrependimento, mas de um aviso do juízo que é certo. João Calvino entende que Tiago tem como objetivo encher os ricos de terror, sem dar-lhes qualquer esperança de perdão, levando-os ao desespero. É isso que Tiago está fazendo. Esses ricos estavam oprimindo os pobres, estavam perseguindo os irmãos. Nós vamos ver aqui o que eles estavam fazendo. E Tiago se levanta com uma palavra profética, com a palavra de Deus, e diz: vocês estão perdidos. Chorem, lamentem, se desesperem, porque o juízo de Deus está vindo sobre vocês. Não há chance, não há mais arrependimento. Já chegou ao limite máximo da paciência de Deus. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, e Ele agora vai destruir vocês. Uma palavra dura, uma palavra solene para aquele povo. Não podemos, meus irmãos, depositar a nossa confiança na instabilidade das riquezas. Estes homens ricos estão contemplando que tudo aquilo que eles amealharam com tanto sacrifício, agora estão se dissolvendo pelo apodrecimento, pela traça e pela ferrugem, e não só isso, mas estão ainda testificando contra eles no tribunal de Deus. Veja que coisa terrível. Por que nós não podemos colocar a nossa confiança nas riquezas? Porque esses homens aqui fizeram, e eles estão vendo a riqueza deles ir pelo ralo. Ir pelo ralo. Os cereais apodrecendo, as roupas comida de traça, os metais, o ferrugem tomando conta. E dizem os estudiosos que isso aconteceu exatamente quando Jerusalém foi destruída. Esses homens ficaram na miséria. Na miséria. Deus está dizendo para mim e você, não coloque a sua confiança na instabilidade das riquezas. E tem mais uma coisa. Eles não só viram as riquezas indo pelo ralo, mas essas riquezas se levantando contra eles no tribunal de Deus. As riquezas estavam acusando eles. Já pensou? Aquilo que você tanto lutou, que você tanto colocou o seu coração, agora está se voltando contra você? Agora está vindo contra você? Foi isso que aconteceu com esses ricos. Eu queria chamar a sua atenção, irmãos, para Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Olha que coisa linda. A gente vai voltar a esse texto em alguns momentos. Portanto, meditemos nas palavras de nosso Senhor Jesus quando Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha que palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Aqueles homens ajuntaram tesouro na terra, esses tesouros estão desaparecendo,
Esses tesouros estão agora sendo usados contra eles mesmos, e eles estão sob o juízo de Deus. E eles não tinham ajuntado nada no céu. Eles não tinham mandado nada para o céu. Eles tinham tudo aqui nessa terra. Então isso é um alerta para nós, irmãos. Isso é um alerta para mim e você. Não é que a palavra proíba a riqueza. O que Tiago está chamando a atenção aqui é que você não coloque o seu coração nas riquezas. Porque se você colocar o seu coração na riqueza, vai acontecer com você o que aconteceu aqui com esses homens. Eu achei interessante, eu fui para uma palestra segunda-feira com o pastor Sérgio Ribeiro Lira. Sérgio Lira foi pastor de Damares muitos anos, e eu achei fantástico uma palestra que ele deu aqui na igreja do Nazareno. Eu fui lá para marcar com ele, que ele está vindo aqui à nossa igreja, e ele falou o seguinte: sabe por que tem muito crente hoje desesperado? Sabe por que tem muito crente pior do que o ímpio? Porque ele é dono de alguma coisa. E nós não devemos ser donos de nada. De nada. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A palavra vai mostrar, irmãos, que nós somos apenas mordomos, administradores. E aí ele citou um exemplo fantástico. Ele disse assim: o cara roubou teu carro, você vai desesperar? Não, porque o carro não é seu, o carro é de Deus. Se aquele carro que eu tenho é de Deus e foi roubado, eu não posso me desesperar, porque Deus havia me dado aquele carro só por um tempo, para que eu administrasse, para que eu cuidasse, para que eu usasse na sua obra. Se eu não tiver essa consciência, irmãos, na hora que o cara levar o meu carro, ou na hora que o cara tomar tudo que eu tenho, eu vou entrar em desespero. Agora, se eu crer que riquezas e honra vêm de Deus, e Deus coloca na minha mão para que eu administre, pode levar, meu filho. Pode levar. Deus vai me dar em dobro. Deus vai agir em dobro. É essa consciência, irmãos, que a gente precisa ter. Entenda que eu não estou dizendo que você, pelo fato de dizer que o carro não é seu, é de Deus, você não vai cuidar, você não vai ter cuidado, você não vai fazer seguro. Não é isso. Se é de Deus e você está cuidando, tem que cuidar da melhor maneira. Agora, se é de Deus e alguém leva, você sabe que o problema não é seu, o problema é do Papai do Céu. Se a sua casa é de Deus e alguém levou alguma coisa, você sabe que aquilo ali não é sua, aquela casa não é sua, é de Deus. Porque na hora que você não entender por esse caminho, o cara levou as joias, levou as roupas, levou o carro, você vai junto, morre. Eu conheci uma pessoa que entraram na casa dela, um juiz, muito dinheiro, e levaram as joias da esposa. E eles fizeram de tudo para descobrir o ladrão, para tentar recuperar, a ponto de conseguiram recuperar as joias, mas adoeceram. Adoeceram. Tanta pressão, tanto estresse. Por quê? Porque o coração estava lá. Então Tiago está chamando a atenção para isso. Diga, meu irmão. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para o segundo ponto. Os pecados dos ricos desonestos. Aqui é que a coisa vai começar a apertar, irmãos. E a palavra de Deus, ela é autoridade para a nossa vida. A palavra de Deus, ela não está numa mesa de negociação. Ela é princípio eterno para a nossa vida. Então, preste atenção o que a palavra de Deus vai dizer aqui, a partir do versículo 4.
quando Tiago vai chamar a atenção para os pecados dos ricos desonestos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Agora, Tiago não só mostrou a condenação dos ricos, para que eles entrassem em desespero, mas após descrever o juízo que vem sobre o rico desonesto, Tiago passa a enumerar os pecados pelos quais eles estão sendo condenados. O problema deste rico não era a riqueza em si mesma, mas adquirir essas riquezas de forma ilícita. Eles usavam de meios ilícitos, de propósitos ilícitos na obtenção dessas riquezas. E aí, meus irmãos, a Bíblia é contundente em relação a você adquirir riquezas de forma ilícita, de você enricar com propósitos ilícitos. Você pode levar para casa para ler Amós 2:6, Isaías 5:8, vai mostrar para nós o perigo de você enricar ilicitamente e de você ter propósitos ilícitos quando você está crescendo financeiramente. Tiago vai colocar aqui pelo menos 3 coisas que eles estavam fazendo. 3 coisas. E aí você vai dizer assim: pastor, como Tiago é atual? Em primeiro lugar, eles estavam retendo salários. Olha o que diz aí a palavra. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Irmãos, o contexto desse texto aqui, a gente só vai entender se a gente entender aquela parábola dos trabalhadores que Jesus contou. Lá em Mateus capítulo 20, do verso 1 ao 16. Porque naquela época não existia um contrato legal. A pessoa não recebia a cada 30 dias. Ela trabalhava e o salário era pago por dia, por jornada de trabalho. Então, o cara trabalhava e quando ele terminava de trabalhar, ele recebia ali o seu salário, o seu sustento. E aí, meus irmãos, por que Tiago está chamando a atenção para isso? E a palavra de Deus vai chamar, nós vamos ver aqui alguns textos. Por que isso é tão sério, o que esses ricos estavam fazendo, a ponto de Tiago já mandar a condenação, já mostrar a eles que eles estão condenados e não têm direito a arrependimento? Por quê? Porque naquela época, muitos desses trabalhadores não tinham o que comer em casa, estavam fracos, saíam para ver se ganhavam alguma coisa, e quando chegava no final do dia, com fome, sabendo que deixou a família em casa com fome, esperando receber aquele dinheirinho para voltar para casa e comprar alimento, aqueles ricos diziam: eu não posso lhe pagar hoje. Vem amanhã, vem a semana que vem. E aí eles ficavam retendo o salário do jornaleiro. Irmãos, veja como isso é tão sério, que a lei de Deus continha preceitos claros quanto à maneira de lidar com os trabalhadores, com os jornaleiros, com aqueles que tinham uma jornada diária de trabalho. Eu queria que alguns irmãos pudessem ler esses textos. Sobrinho, Deuteronômio 24, verso 14 e 15. Outro irmão pudesse pegar aí Levítico 19, 13. Irmã Iris. Irmã Cristina, Jeremias 22, 13. E Damares, Malaquias 3, 5.
Jonathan pudesse ler Lucas 10, verso 7, e Samuel aqui, vizinho a Jonathan, pudesse ler 1 Timóteo 5, 8. Veja, meus irmãos, o quanto essa questão de reter o salário do trabalhador é séria, que a lei de Deus vai bater pesado no assunto. Olha aí, Deuteronômio 24, versos 14 e 15. Veja, não deixe se pôr o sol não. Pague a ele assim que ele terminar de trabalhar, porque senão ele vai clamar ao Senhor e você está frito. Veja a lei de Deus. Deus protegendo o pobre, Deus protegendo o trabalhador. Levítico 19, 13. Olha, a paga do jornaleiro aí não era que entregava jornal não, era que trabalhava uma jornada, né? A diária. Não ficará com você até o outro dia. Não fica. Ele terminou o serviço, pague. Jeremias 22, 13. Veja que coisa, irmãos. Nós tivemos que tratar um exemplo desse numa cidade aqui próxima a nós, de um irmão da igreja que construiu a sua casa, botou irmãos da igreja para trabalhar lá e depois não pagou o pedreiro, os serventes, as diárias dos irmãos. Aí o irmão teve que trazer para o conselho chamar o bonitão lá que construiu uma casona bonita, uma mansão, mas não pagava os trabalhadores. Irmãos, veja como a palavra de Deus é atual. Ele diz assim, olha, ai de vocês, se vocês construírem uma casa, se vocês fizerem uma obra às custas dos miseráveis, dos pobres, se vocês não forem justos com eles, vocês vão pagar um preço. Lá, Malaquias 3:5. O que ele disse que vai fazer, Damares? Vai chegar com juízo. Com juízo. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus vai mostrar, e é o texto aí de Lucas, que o trabalhador ele é digno do seu salário. Os dois textos, Lucas 10, 7 e 1 Timóteo 5, 8. O trabalhador é digno do seu salário. Pudesse ler aí Jonatas e Samuel. É. Primeiro Timóteo 5, 8. Primeiro Timóteo 5, 8. Os textos vão mostrar para nós que quando você trabalha, você é digno de receber o seu salário, o seu sustento. Se você... Diga, Samuel. Vá, pode ler. Não amordaceis. Veja que coisa, irmãos. Deus cuida não só do pobre, mas Deus está cuidando até do animal. Porque quando o boi estava lá pisando trigo, naquela roda, né?
havia pessoas miseráveis que tampavam a boca do boi, para o boi não comer das migalhas. E o Senhor disse: se você fizer isso, você vai sofrer juízo. Irmãos, a palavra de Deus, ela está mais atual do que a gente imagina. Deus se preocupa com o pobre, com a diarista, com o jornaleiro, com aquele que saiu para trabalhar e não tinha nada em casa, está esperando trazer para casa, e Deus está preocupado até mesmo com um boi. Agora, veja que quando Paulo vai explicar isso aí, esse princípio lá em Coríntios, e que ele vai aplicar para o ministério pastoral, para a questão do salário do ministério pastoral, ele vai dizer: será que é somente com bois que Deus se preocupa? Deus estava colocando uma lei, até para os animais, mas Deus queria chamar a atenção do seu povo, para que o seu povo fosse justo. Uma coisa interessante que tem aqui, é que, segundo Esber, o problema maior está aqui no tempo do verbo reter. No original grego, indica que os trabalhadores nunca receberiam os seus salários. Quando o Tiago está falando aqui que por vós foi retido com fraude, ele está dizendo que esses caras deram um calote naqueles coitados. Eles trabalharam, eles chegaram ao final do dia e disseram: vem amanhã. Aí o cara foi, não tinha. Venha depois, não tinha. Uma semana, não tinha. Um mês, o cara se chateia, não vai mais, porque sabe que não vai mais receber. É esse o problema. E aí Tiago diz: meus queridos, o fogo de Papai do Céu está chegando para vocês. Papai do Céu, assim como o cereal apodrece, a veste é comida pela traça e a ferrugem destrói o metal, vocês serão destruídos sem dó, sem piedade. Vocês serão destruídos. Por quê? Porque esse salário dos trabalhadores está clamando diante de Deus. Veja o quadro, meus irmãos, de terror que ele está colocando. É a mesma coisa lá quando Caim matou Abel e o sangue está clamando. Sangue não clama, mas ele está criando uma imagem para dizer: olha, veja o quanto é terrível isso aqui. O salário destes ceifeiros está clamando, chegou, penetrou, está causando dor de ouvido no Senhor. O Senhor não aguenta mais ouvir o clamor desses trabalhadores. Não aguenta mais. William Buckley é muito feliz quando ele resume isso aqui da seguinte forma: a lei da Bíblia é nada menos que o contrato do jornaleiro. Naquela época não existia CLT, não existia PT, se bem que quando o PT lutava pelos trabalhadores, né? Não existia toda essa conjectura que nós temos para proteger o trabalhador, não tinha nada disso, mas a palavra de Deus já tinha um contrato do Senhor dizendo: cuida do jornaleiro. A preocupação social da Bíblia se expressa por igual nos preceitos da lei, nas palavras dos profetas e no pensamento dos sábios. Diz-se que o clamor dos trabalhadores defraudados chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Não chegou aos ouvidos de um sindicato, não. Chegou aos ouvidos do Senhor. Não precisou ser aprovado no sindicato, ser aprovado uma lei, não. Chegou direto a Deus e mexeu com o Senhor. Então, é preciso a gente ter cuidado, irmãos, de não reter salários, de ser justo com a pessoa, de contratou, pague. Se não pode, não contrate, não chame, não coloque dentro da sua casa. Não leve uma pessoa para dentro da sua casa se você não vai ter como dar a ela um salário justo. Não leve. Porque se você fizer isso, não é o pastor que está dizendo, não é a igreja do Pirangi. Se você fizer isso,
Deus vai cobrar de você. Isso aqui não foi só para aquela época, não. Isso aqui é para hoje. E muitos de nós, muitas vezes, colocam uma empregada doméstica dentro de casa, não paga os direitos dela, não assina a carteira dela, e daqui a 10 anos, se ela sair, danar na justiça, e você perder a casa, o carro, tudo isso, ainda vai dizer que foi o diabo que estava furioso. Não tinha nada a ver com o diabo. Foi em responsabilidade. É isso que Tiago está chamando a atenção. É isso que Tiago está pegando no pé. Segunda coisa que eles faziam, meus irmãos, o segundo pecado é o acumular riquezas. Olha aí. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tiago 5, 3b e o versículo 5. Está lá no 3, a primeira frasezinha que eu li, tesouros acumulados nos últimos dias, finalzinho do versículo 3 e o versículo 5. A palavra de Deus não condena o fato do homem ser previdente e de poupar para as horas difíceis da sua vida. Não é isso que Tiago está condenando aqui. Ser previdente, poupar, a palavra de Deus até recomenda. Olha aí o que diz Provérbios, capítulo 6, versículos 6 e 8. Provérbios 6, versos 6 e 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. A palavra de Deus não está proibindo você poupar, você ser previdente, você ter cuidado. Nós temos a tendência, irmãos, de ganhar 1.000 e gastar 1.500. A gente não poupa, a gente não tem cuidado de ter isso aqui que a formiga tem. Ela pega e guarda o alimento esperando o dia difícil, o dia ruim. Então, o problema é o acumular, e isso como resultado de fraude e de desonestidade. É esse o ponto que Tiago está tratando. Ele não está falando de poupar, ele está falando de acumular como fruto de desonestidade. É muito interessante a diferença entre poupar e acumular. Eu estava vendo um camarada falando sobre isso e ele diz assim: poupar é quando você guarda com objetivo. Acumular é quando você está juntando sem saber para quê. Poupar é quando você diz: eu vou separar todo mês 10%, porque no final do ano eu vou comprar isso. Você está poupando, você está sendo previdente, você está planejando. Acumular é quando você está deixando lá, você está correndo, trabalhando de dia e de noite para juntar dinheiro e você não sabe nem o que vai fazer. Isso é acumular riqueza. Isso é acumular bens. Então, o pecado é exatamente isso aí. Não é você ser previdente, não é você ser proativo, é você acumular sem saber para quê e, além do mais, acumular com desonestidade. Estes homens viviam no luxo, no fausto, às custas das misérias dos seus trabalhadores. Eles estavam, irmãos, acumulando riquezas, eles estavam vivendo no luxo, vivendo uma vida nababesca, às custas de miseráveis. E aí, meus irmãos, Dr. Warren Wiersbe, ele é muito feliz quando ele afirma o seguinte: não é errado você poupar, mas é errado você acumular riqueza quando você deve dinheiro aos seus funcionários. Veja que coisa. Ele diz, não sou eu que estou dizendo, Dr. Warren Wiersbe, no seu comentário da carta de Tiago, ele diz assim: não é errado você poupar, mas é errado acumular riqueza quando você deve dinheiro aos seus funcionários. Você tem dinheiro no banco e não paga o salário do funcionário, diz que não tem, isso é errado. E Deus condena, e Deus vai agir com juízo
na minha e na sua vida se a gente fizer isso. Irmãos, essa mensagem aqui precisaria ser para toda a igreja, juntar assim a igreja, as congregações e colocar na televisão e dizer: olha, meu filho, cuidado, não acumule riqueza às custas do miserável que está lá, e você atrasa o salário dele, você não paga os direitos dele, e você muitas vezes guardando para quê? Para ferrugem? Para traça? Para o ladrão? Então, cuidado. Alguém já disse que todo acúmulo de riqueza é fruto de corrupção. Todo acúmulo de riqueza é fruto de corrupção. Quando você vê alguém enricado de um dia para a noite, acumulou uma fortuna, ou ele tirou na loteria, ou ele está sendo corrupto em alguma área. Ou ele está agindo de má fé em alguma área. Essa é uma verdade, salvo as devidas proporções, axiomática, incontroversa. Todo acúmulo de riqueza é fruto de corrupção. E aí o Senhor Jesus, ele dá o conselho que nós já lemos: não acumule para vós outros tesouro sobre a terra. Não acumule. Ele não está dizendo não poupe, está dizendo não acumule. Não faça isso. Como vai a sua poupança celestial? Jesus diz: não acumule aqui, mas ajunte tesouro no céu. Como é que está a sua poupança celestial? Às vezes a nossa poupança aqui está cheinha, né? E a celestial está vazia. Está vazia. Tem gente que quando chegar no céu vai ter uma surpresa muito grande. Porque aqui ele morava numa mansão, e quando chegar lá, ele vai morar num casebre. E o irmãozinho que morava aqui num casebre vai morar numa mansão. Por quê? Porque o irmãozinho mandou material para lá. Ele ajuntou tesouro no céu. E o que morava na mansão estava tão preocupado com as coisas daqui que esqueceu de mandar para lá. Não ajuntou tesouro lá. Então quando chegar lá, pobre. Pobre. Irmãos, é preciso a gente ter cuidado. Porque isso aqui não é um folclore que Jesus está fazendo, não. Ele está dizendo: olha, não acumule tesouro aqui, meu filho. A traça vai corroer, juntamente com o ferrugem. Manda para o céu. Manda para o céu. Irmãos, se tem uma coisa que me entristece, é eu ver crente, ele tem tempo para trabalhar de dia e de noite, e final de semana, mas qualquer coisa que envolva a obra de Deus, ele tem uma desculpa. Tem uma desculpa. Se for para trabalhar de madrugada, para acrescentar 10% na renda, ele trabalha. Se for fazer uma vigília a noite toda, emendar, trabalha. Agora diga assim: vamos fazer um trabalho para o Senhor sábado à tarde. Não posso não, pastor, estou cansado demais. Ah, mas sábado à tarde vai ter um negoção para você ganhar R$1.000. Opa! A pessoa esqueceu de ajuntar tesouro no céu. Então, Tiago está chamando a nossa atenção para os pecados dos ricos. Por último, sabe qual era o pecado deles também? Eles compravam sentenças. Versículo 6, ele diz assim: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Tiago está chamando a atenção de novo, irmãos, para o fato dos ricos arrastarem os pobres para os tribunais, conforme o capítulo 2, versículo 6. E estes ricos compravam os juízes e com isso matavam o justo, ou seja, o pobre jornaleiro que ceifava os seus campos e tinha os salários retidos. Tem alguns que querem entender aqui que quando Tiago fala do justo, ele está falando dos ricos que mataram o justo ou o Senhor Jesus. Mas a maioria dos intérpretes entende que quando ele fala de justo aqui, ele está falando daquele pobre trabalhador. Um justo, um crente, uma pessoa temente a Deus, um coitado que estava ali precisando daquele dinheiro e
Muitos chegaram a morrer mesmo, porque não tinha condição de pagar. E quando eles denunciavam aos juízes, o ricão chegava lá e dava o dinheiro ao juiz, o juiz condenava. Aqui em Natal tem uma empresa muito grande, que a maioria das pessoas que trabalham nela sai doente. Lá no Guarapes nós temos várias pessoas lá da congregação que trabalhavam nessa empresa e ficaram doentes. Fica pelo INSS, depois que volta eles botam para fora. E há uma rotatividade. E o pessoal nem coloca na justiça, por quê? Porque eles são muito ricos e sempre ganham a causa. Sempre ganham. Meus irmãos, é isso que Tiago está chamando a atenção. Está dizendo assim, olha, vocês não só retêm salários, vocês estão acumulando riquezas, vocês estão vivendo no luxo, no fausto, vocês estão andando de carro novo às custas dos pobres, e vocês, além disso, quando o pobre bota você na justiça, você vai e paga o juiz, compra a sentença, e com isso vocês estão matando o justo, sem que eles vos façam resistência. O justo não tem, o pobre não tem dinheiro para pagar advogado, o pobre não tem dinheiro para botar o caso adiante, então ele, por isso que tem aquele dado, só vai preso ladrão de galinha, né? O ricão não vai, porque ele paga um bom advogado, o advogado encontra uma brecha na lei, e quando não encontra, ele dá um jeitinho de pagar o juiz, de comprar o juiz, e aí vai. Então é isso que Tiago está chamando a atenção. Mas a lei de Deus, ela exigia que os juízes fossem justos, e que não vendessem sentenças. Deuteronômio 17, versículo 8 ao 13, Êxodo 18 e 21. O Senhor diz, olha, os juízes de Israel não vendam sentenças. Se vocês fizerem isso, eu vou punir vocês. Porque era muito fácil ser comprado, né? Alguém já disse que todo homem tem um preço. Isso o homem que não teme a Deus, o homem que não leva as coisas de Deus a sério. Mas o homem que teme a Deus pode colocar ouro na frente dele, ele vai fazer o que é certo, o que é correto. Alguém já disse que existe uma regra de ouro, porque o ouro é que faz a regra. Já pensou que coisa? Existe uma regra de ouro, porque o ouro é quem faz a regra. Você tem dinheiro, meu filho, você dita, você manda. E aí, como eu disse no início, o cara manda lá fora e quer mandar dentro da igreja. Ele manda lá fora e quer mandar na sua vida. Ele se dá o direito de querer dirigir a sua vida. E aí é preciso a gente ter cuidado. É triste ver que o dinheiro hoje comanda as casas de leis, os palácios dos governos e as cortes do nosso judiciário. É triste, irmão, quando a gente vê políticos, porque tem muito dinheiro, porque tem uma estrutura, não vão para a cadeia. E o pobre vai. Concluindo, quero concluir dizendo que a grande surpresa desses ricos, e com certeza aquilo que eles não contavam, é que o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que tinha sido retido por eles com fraude, estava clamando e penetrando os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso eles não imaginavam. Eles compraram os juízes aqui, ganharam a causa e achou que a causa estava ganha, mas o clamor chegou aos ouvidos do juiz que é justo, aquele que não é comprado, aquele que é o dono do ouro e da prata. E aí é preciso que a gente entenda, irmãos, ainda existe um Deus que é justo juiz, que faz justiça ao pobre, ao oprimido, à viúva. Ainda existe. Não vamos esperar do governo, não vamos esperar das pessoas, vamos esperar no nosso Deus. Ele faz justiça ao oprimido, ele dá pão ao que não tem pão, ele é quem cuida da viúva, do jornaleiro, ele cuida. E é preciso que a gente guarde algumas coisas. Primeiro, cuidado com os bens mal adquiridos. É melhor que você ande de pés, mas não ande num carro que é fruto de corrupção, que é fruto de uma riqueza
mal adquirida. Ande de pés, ande de jumento. Ande de jumento. Mas de que adianta a gente andar num carrão importado, devendo a Deus e o mundo? Segundo, lembre-se que os ouvidos de Deus estão atentos ao que menos nós imaginamos. Aqueles ricos jamais imaginariam que o salário dos trabalhadores clamaria a Deus, que Deus estava ouvindo. Terceiro, a nossa verdadeira riqueza é espiritual. Aqui nós não somos donos de nada. De nada, de nada. A palestra do pastor Sérgio Lira lá foi vivendo a vida na perspectiva terrena e na perspectiva celestial. Tudo a ver com o texto de Tiago. Aprendi muita coisa. Puxa vida, como o senhor é maravilhoso. Meu. E ele disse que a primeira vez que ele entrou no cemitério em Recife, ele foi fazer um velório e ele atravessou o cemitério todo. Na volta, ele viu o túmulo do governador Agamenon Magalhães. Um túmulo suntuoso, uma coisa bela. De mármore, uma coisa linda. E do lado do túmulo do governador, tinha um túmulo de uma pessoa pobre, que a cruz não tinha nem nome. Aí ele disse que deu um estralo assim na cabeça dele. Para baixo, todos são iguais. A diferença é só o que foi construído em cima. Quando você e eu descer os 7 palmos, somos iguais. A diferença é só uma com um mármorezinho e a outra talvez só areia e uma cruzinha de madeira. Mas nós estaremos no mesmo nível e Deus estará julgando não a nossa carteira, não os nossos diplomas, Deus estará julgando a nossa vida. Então é preciso a gente ter cuidado. Deus pedirá contas da nossa mordomia. Irmãos, guarde isso. Eu ainda vou falar sobre esse assunto aqui na igreja. Mordomia cristã. Não seja dono de nada. Você é mordomo. Eu sou mordomo. Guarde isso no seu coração. Deus lhe deu um carro bom, uma casa boa, uma empresa, uma família. Você é mordomo, meu filho. Agradeça a Ele. Ele colocou na sua mão. Deus não lhe deu, agradeça também. Deus sabe quem você é. Deus sabe que se lhe der você vai fazer besteira. Agora, guarde isso. Não seja dono de nada. De nada. Eu não tenho nada, é do Senhor. É do Senhor. E não é só aquela frasezinha mentirosa que coloca no carro, propriedade exclusiva de Jesus, e não dá uma carona para ninguém. E se der uma carona, ainda quer que o irmão bata bem o sapato para não bater areia dentro do carro, para não estragar o tapete. Então tira. Não é propriedade de Jesus. É preciso você dizer assim: eu não sou dono de nada. Tem um livrinho, eu acho que deve ser uns R$2. E tal, você baixa até na internet. Se você quiser baixar na internet, você pode baixar aí na internet. 5 votos para obter poder espiritual. A.W. Tozer, um dos maiores escritores evangélicos de todos os tempos. A.W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. Ele vai trabalhar, é um livrinho de 50 páginas. E dentre elas ele vai dizer: não seja dono de nada. Tudo é do Senhor. Concluindo, vamos ler juntos Provérbios capítulo 30, versículo 7 ao 9. Olha aqui, Provérbios 30, versículo 7 ao 9. Provérbios 30, versículo 7 ao 9. 2 coisas te peço, não mais negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome do meu Deus. Já pensou que palavra? Senhor, 2 coisas eu te peço: não me negue antes que eu morra. Não me dê nem riqueza, nem pobreza. Me dá o necessário.
o necessário para você é uma caminhonete, cabine dupla, para você trabalhar, Deus vai lhe dar. Mas se não é o necessário, Senhor, não dê, para que eu não fique besta e para que eu não me desvie. Mas, Senhor, também não me deixa passar fome, não, para que eu não venha profanar o teu nome. Essa é a palavra. Diga, Damares. Leia, Damares, pode ler. Salmo 131, vamos terminar com ele, né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Que Deus coloque a sua palavra em nosso coração, irmãos. Eu espero que o Senhor tenha incomodado você, assim como Ele incomodou o meu coração. Não tenha raiva do profeta. Receba como palavra de Deus, como instrução do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos curvar a nossa fronte e apresentar a nossa vida a Deus, pedindo a Ele misericórdia da nossa vida. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque se o Senhor nos repreende é porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer o melhor para nós. Abençoa a tua igreja, Senhor, que está aqui nessa noite, e que com certeza o Senhor queria falar essa palavra ao coração da tua igreja. Pai, afasta de nós, Senhor, aquilo que não te agrada. Som do nosso coração, ó Deus, livra a nossa alma. Pai, nos dá uma vida correta, digna, na tua presença, em nome de Jesus. Que esta série na carta de Tiago, Senhor, possa estar redundando em frutos para a glória do teu santo nome. Que a minha vida, Senhor, após a exposição da carta de Tiago, possa ter mudado para melhor, em nome de Jesus. É esse o meu desejo, a minha oração, hoje e sempre. Amém. Amém.